Então, dando um cliquezinho aqui, acompanha aí a questão. O potencial de redução da prata é maior que o do estanho. Tudo bem. A prata sofre redução. Lógico, se ele é maior, ele vai ganhar. O maior, o mais forte ganha. Se ganha, recebe. Se recebe, é uma redução. E o estanho vai oxidar-se. Então, a prata continua a equação do jeito que está, porque ela é maior, como nós fizemos há pouco tempo. E o que é que vai acontecer com o estanho? Nós vamos modificar para saber como é que está ocorrendo na pilha, porque o que está ocorrendo na pilha não é o que foi dado, não foi os dados aqui. Os dados vêm sempre, né, dessa forma, tá certo? Na maioria das vezes, tá certo? Pegou esses dados, são os dados. Você tem que perceber quem é o maior continua do mesmo jeito, de redução, e o menor vai inverter. O que vocês estão vendo aqui embaixo é o que vai ocorrer na pilha. E lembrando que na hora que inverte, muda o sinal, né? Eu tinha um potencial de menos 0,11 de redução, eu vou ter agora com o sinal contrário, ficou de oxidação de mais. É importante. Ok, professor? É importante notar também, professor, que nós já equacionamos, nós temos a DDP quase pronta lá, porque agora basta somar, mas é importante que o aluno perceba que a quantidade de elétrons ganha pela prata é de 1 elétron, e a quantidade de elétrons cedida pelo estanho é de 2 elétrons. Cuidado quando for balancear a equação. Balanceie a equação pelos elétrons, mas não esqueça, o valor da DDP não deve ser multiplicado de maneira nenhuma, tá? Ok, vestibulando, olha aí. Então, nós tivemos aqui, ó, que fazer o quê, hein? Inverter, tá certo? O estanho. Na hora que inverte, vai ocorrer isso. Agora, observem aí que para saber a DDP, o que é que vai ocorrer? Nós vamos ter que simplesmente somar, tá? Quando somar, nós observamos que os elétrons, o professor Negri já falou, era diferente. Para a equação total, nós teríamos que multiplicar essa segunda por 2, como vocês viram, né? Tá certo? Para balancear, mas nós estamos aqui preocupados só com o DDP. E para reforçar vocês que esse número 2 não multiplica o valor, é que a gente está fazendo o DDP isoladamente para fechar isso. Então, depois eu vou sempre fazer a soma. Quando somar, vai dar 0,94 volts. Essa é a voltagem da pilha, é a tensão da pilha, é a DDP da pilha, ou traduzindo, é a força eletromotriz, mas de força não tem nada, porque a unidade de força é Newton, tá certo? É outra coisa, a grandeza, ok? Vestibulando. Então tá aí, seria aí a letra D, mais 0,94 volts. Beleza, vestibulando? Nós queremos lembrar aqui a vocês, vestibulando, que nós vamos ter aqui uma aula de eletrólise, vai estar aqui comigo o professor Negri, tá certo? Onde a gente vai passar para vocês todas essas informações também do que ocorre no processo de eletrólise, beleza? O professor Negri vai dar mais algumas informações aí a respeito dessa parte de pilha, a consideração aí final, fechando essa parte aí do programa, e nós vamos só colocar mais algo aqui na telinha para reforçar o que nós vimos hoje. Professor Negri. Bom, pessoal, então como nós podemos notar, a pilha é um artefato de larga utilização no nosso país, no mundo e na vida, no nosso cotidiano, tá? Ela é bem simples de se fazer, mas existem pilhas extremamente complexas. Mas o funcionamento básico é uma reação redox espontânea, onde eu tenho um fluxo de elétron. Eu vou transformar a energia química, através de uma reação química, em energia elétrica, tá certo? Isso vai ocorrer quando eu tenho metais diferentes, normalmente metais, não precisa necessariamente ser metal, mas substâncias que tenham potenciais de redução diferentes, para que eu possa ter fluxo de elétron. Lembrando que a substância de maior potencial de redução reduz, a de menor potencial de redução oxida, tá? Não esquecendo que quem oxida caracteriza o ânodo, polo negativo da pilha, tá? Quem reduz caracteriza o cátodo, polo positivo da pilha, tá? No polo negativo da pilha, ânodo, há oxidação, placa diminui, solução concentra. Já no cátodo, o polo positivo, você vai ter um aumento da placa e uma diluição da solução. Não esqueça da ponte salina,
que tem por função fluxo de íons, aumentando assim a durabilidade da pilha, tá certo? Que elétron migra pelo fio. Cálculo de DDP, como nós já vimos, nós temos uma tabela padrão que será fornecida para você na prova, não a tabela, mas os dados necessários para a consecução daquela questão em tela, tá? E que você deve ter muita calma ao fazer esta pilha, tá certo? Bom, as considerações finais feitas, professor? Vamos ao último exercíciozinho aí de pilha, tá certo? Só reforçando aqui, que a gente tinha feito aqui no início, que a gente disse que ia para a pilha de Daniel, tradicional, e depois a gente reforçava, fechava aquela questão que a gente começou aqui no início, tá certo? Então, esse é um tipo de questão que pode aparecer aí no nosso vestibular, tá? Onde ele deu aí, no caso, aquela pilha que a gente estava falando para vocês, e ele dava aí o níquel e o cádmio. Observe que nos dados aí, ó, todos os elétrons estão aonde? Antes da seta, né? Como tivesse no reagente, para melhorar o linguajar, né? da didática. Observe que vão ser potencial o que então? Como os elétrons estão no reagente, foi dado aí o potencial de redução. Quem é maior? Aqui, mais uma vez, a gente tem que tomar cuidado porque eu tenho menos 0,5 e menos 0,40. 0,25. Menos 0,25 e menos 0,40. E às vezes o vestibulando quer pegar isso em módulo e não é em módulo também. Então é só um ponto a mais para a gente fechar. O maior vai ser menos 0,25. Tá certo? Então, a voltagem menos 0,5, potencial de redução menos 0,25, ele vai ser o maior. Então, se ele vai ser o maior, o que é que vai acontecer? O níquel aí, ó, continua a mesma reação porque ele é o maior. Se ele é o maior, ele vai receber. Se ele vai receber, vai ser a semi-reação de redução. Então, ele vai ser o cátodo, porque ele está recebendo elétron. Se alguém recebe elétron é porque é positivo, porque se alguém atrai o negativo é porque é positivo. Então, aqui eu tenho o polo positivo ou o cátodo da pilha, tá certo? Observe que pelos dados, ó, o menor potencial de redução foi o do cádmio, menos 0,40. Se menos 0,40 é o do cádmio, a reação que vai ocorrer na pilha, se o maior, o níquel está ganhando, o cádmio ele vai perder. Então eu vou inverter a reação aí do cádmio. Ó. Quando eu inverter, ó o que vai acontecer. Então os dados foram esses daqui de cima, mas ele vai pedir lá, né, professor Neg, para você colocar as duas semi-reações que estão ocorrendo em cada eletrodo, em cada cuba ali, em cada semicélula da pilha, tá certo? Então lembre-se, o que tiver maior continua recebendo e o menor, a menor potencial de redução inverte, porque realmente se alguém ganhou, alguém tem que perder. Eu não podia nunca ter as duas equações como está lá em cima, os dois recebendo elétrons. Isso aí são os dados para que você, através da voltagem ou do potencial de redução, perceba quem vai oxidar-se e quem vai sofrer a redução, ok? Então, muito importante, lembrando aí, para você, como nós disse, não vai multiplicar o valor da voltagem, quando tiver que balancear o número de elétrons, mas você também não vai botar em módulo. O maior é menos 0,5 e não menos 0,40. Isso é importantíssimo. E depois é só o que, vestibulando? Ó, somar as duas equações. Os dois elétrons já estão iguais, não precisa multiplicar, como nós já falamos, né? Então é só cortar os elétrons e você tem aí a reação total. Olha a reação total aparecendo aí. E a DDP, como a gente viu, se eu inverter o do cádmio, inverto o valor. Um dos dois ia ter que inverter. O que invertei foi o de baixo, então se tinha menos 0,40, vai ficar mais 0,40. Não esqueçam de inverter. E depois, para achar a DDP, é só somar. Menos 0,25 mais 0,40, eu vou ter aí uma DDP de mais 0,15. Já pensou, professor, se ele esquecesse aí o sinal, ia dar menos 0,65? Como é essa história de menos 0,65 volts aí, uma pilha
está Com com DDP a tensão negativa. menos 0,65. Então, se vocês achassem uma DDP negativa, já ia alertar, opa, está errado, porque uma pilha, ela vai fazer com que a elétrica circule, ela vai ser uma fonte de energia, então ela vai ter uma DDP, uma força eletromotriz, uma voltagem positiva. A pilha é nesse sentido, tá certo? Processo espontâneo. Processo espontâneo. Nós vamos ver na eletrólise cada caso, né? Eletrólise ígnea, tudo direitinho. Nós vamos discutir aqui para vocês que é um assunto também importante para a parte da química. Então, lembre-se, aí na telinha, como o cádmio era menos 0,40, ficou mais 0,40. Aí é só somar, mais 0,40 com menos 0,25, mais 0,15, e está aí a pilha desenhada lá no início da aula, quando a gente mostrou tudo isso para vocês, e agora fecha com mais detalhes, ok, vestibulando? Vestibulando, nós tivemos uma aulinha só de pilha, vamos ter outra aqui com o Neg, com o Dilermano, com vários professores de química. Nós vamos ter aulas, como estamos aqui, 2 meses aqui de aula direta, um curso de revisão aqui pela televisão, então nós vamos ter essa oportunidade de ver assuntos por assuntos e, lógico, naquela véspera de prova, você que está acompanhando, que está assistindo essas nossas aulas à tarde, manhã, no horário que quiser, essas aulas estão aí no nosso blog, aparecendo aí, ó, é só assistir, tem mais de 300 aulas lá, então vocês acessam, dá pausa e vai estudando, tira dúvida que ainda há tempo para isso. E se ficou dúvida nessas questões, tirem, porque são as questões que a gente, por trabalhar anos e anos nessa parte de pré-vestibular, a gente sabe que tem muita probabilidade de ser cobrado e de ser cobrado com esses pontozinhos aí, com esses pulos do gato que a gente mostrou aí para vocês, ok? Então, o professor Negri vai despedir-se aí de vocês, tá certo? E em seguida eu volto aqui rapidinho, nós temos ainda 2 minutos para a gente fazer nossas considerações finais. Professor Negri. Bom, pessoal, muito obrigado pelo fato de vocês estarem nos assistindo. Espero que a nossa aula tenha valido a pena para vocês. Qualquer dúvida, vocês também podem mandar e-mail. Meu e-mail é negriquímica, tudo minúsculo, sem acento e junto. Repetindo, negriquímica, N-E-G-R-I, química, @hotmail.com, tá? E aí, na medida do possível, eu vou estar tirando também as dúvidas de vocês. E para mim é um prazer sempre estar aqui ao lado do grande professor Luiz Carlos, ajudando vocês. Uma boa noite. Ok, professor Negri, nós que agradecemos, nós, né, todos os vestibulandos, né, eu fui aluno de escola pública, né, a gente sabe a dificuldade no dia a dia, vim lá de Apodi para estudar aqui, então, umas aulas como essa e os professores que vêm ajudando, cada vez lembra mais detalhe, passa mais informações para vocês vestibulando. Nós estaremos aqui com vocês todas as noites, a partir das 20 horas, até o último dia de prova do vestibular, lá no iniciozinho de dezembro, ok? E se tiver dúvida, acessa lá o nosso blog, assista as outras aulas, manda dúvida para a gente, que a gente vai também tentar ajudar vocês nessa parte, beleza? Então fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.